que aconteceu na vida deste homem. Jesus libertou ele, Jesus operou milagre na vida dele. Só que Jesus, irmãos, ele não despede ninguém com um milagre incompleto. Jesus, ele sempre vai realizar o milagre por completo. Observa que ele queria ir com Jesus. Jesus fala com ele: não, você pode ir para casa. Por que Jesus não permitiu esse homem ir com ele? Porque Jesus sabia que ele estava preparado para voltar para casa e ser usado por Deus. Então, Jesus não despede ninguém com o milagre incompleto. Deus sempre vai realizar o milagre na sua totalidade, na sua vida. Alguns de nós, às vezes, saímos da presença de Deus sem o milagre ser realizado. Mas não quer dizer que o Senhor nos despediu sem o milagre. Foi nós que decidimos sair. E o Senhor simplesmente respeita a nossa decisão. Eu quero dar um tema para esta palavra de hoje. O tema é psicossotraumas. Pastor, está enrolado. Anota aí, psicossotraumas. O que seria isso? São apenas traumas psicológicos. Traumas que a pessoa carrega, psicossotrauma. Traumas que a pessoa carrega na sua alma. A palavra trauma, do grego, significa ferida na alma. Não é ferida da alma, porque a alma ela não vem com feridas. Feridas na alma. Certo? Observa que Jesus, ele operou milagre na vida deste homem. Os criadores de porcos chegaram ali, viram que Jesus tinha feito o milagre. Eles ficaram irritados porque Jesus tinha expulsado o demônio em direção aos porcos, que por sua vez lançou eles sobre um abismo e veio a morrer. E então eles ficam irritados com Jesus e pedem para que Jesus se retirasse. Jesus, ele nos ensinou: se chegar em uma casa para levar a minha palavra, não for bem recebido, bate a sandália do pé e vai embora. Então aquilo que Jesus falou na teoria, ele está ensinando na prática. Vocês não me querem? Ok, tudo bem, estou indo embora. Só que a semente do evangelho está ficando nele. Vocês não me aceitaram, mas ele aceitou. Então ele é responsável de levar o evangelho para outras pessoas. As pessoas agora iam conhecer, irmãos, Jesus a partir do aquele homem que estava endemoniado, a partir do ex-endemoniado. Eu quero te dizer que as pessoas, elas vão conhecer Jesus a partir de você. As pessoas vão conhecer Jesus no teu trabalho a partir de você. As pessoas vão conhecer Jesus na tua casa a partir de você. As pessoas vão conhecer Jesus na escola onde você estuda, em qualquer lugar na sociedade, a partir de você. Nós não conseguimos ver o nosso rosto. Alguém tenta aí, não consegue, não dá para ver. Mas quando você olha para o espelho, você vê. Nós somos reflexo da aparência de Deus, do caráter de Deus. Aí fica uma pergunta: como nós estamos refletindo o caráter de Deus para a sociedade? Nenhum de nós podemos dizer um dia: eu vi o meu rosto. Você vê o reflexo no espelho. Ninguém pode dizer: eu vi Deus. Mas eu posso dizer: eu vejo o reflexo de Deus na vida da igreja. Eu conheço Deus através da igreja, através da palavra. Este homem agora tem esta responsabilidade. Mas Jesus sabia do desafio que ele ia enfrentar. Então Jesus, ele cura este homem. Antes de nós entrarmos no texto que nós lemos, eu só quero dizer para vocês que Jesus curou este homem dos traumas. Você sabia que uma pessoa que viveu uma vida de pecado e aceita Jesus como Salvador, ele carrega consigo traumas? E você sabia que o sangue de Jesus tem um poder de nos libertar de tudo, de todas as coisas? Essa mensagem que eu vou trazer aqui hoje, eu conheço a igreja do Senhor e eu vou falar a verdade. É uma noite que muitos irmãos tinham que estar aqui para ouvir. Muitos irmãos. Só que nós
às vezes, não estamos em algum lugar, não é porque nós não queremos estar, é que às vezes acontecem alguns imprevistos, né? Mas outros, realmente, às vezes falta aquele desejo, mas na sua maioria, alguns imprevistos, alguns compromissos. Por isso, eu falei com o Ronald para gravar essa mensagem, vai ficar no YouTube, depois os irmãos vão acompanhar. Jesus curou este homem dos traumas. E os traumas, ele ocorrem em duas etapas. Primeira etapa, chamado a curto prazo, ou prazo imediato. Por exemplo, uma pessoa teve um acidente de carro e ele começa a se preocupar. Agora, como que eu vou andar de carro? Como que eu vou ter coragem de dirigir novamente? Eu não vou conseguir. Pessoas carregam traumas na parte amorosa, teve uma dificuldade numa relação, e então agora rompeu aquela relação, rompeu aquele casamento, e agora tem dificuldade de entrar em um outro relacionamento, tem dificuldade de casar, e tantas outras coisas. São traumas imediatos, pessoas que carregam em si um trauma, uma dificuldade com alguma coisa que aconteceu na vida, e no decorrer de dias e de meses ele percebe aquele trauma. Só que existe o trauma a longo prazo. Tem pessoas que sofreram acidente, tiveram dificuldade em um relacionamento, finalizou, e ele sofreu aquele acidente, no outro dia pega o carro e anda. Só que passa 1 ano, 2 anos, 5 anos depois, ou até mais, e aquela dificuldade no passado não foi tratada, ela começa a vir. E a pessoa, aos poucos, ele vai tendo medo de pegar um carro, de pegar uma rodovia. Eu conheço pessoas que têm dificuldade de dirigir. Eu lembro da história de uma mulher que ela queria vender o carro, tirou a carteira de habilitação, comprou o carro, mas ela tinha tanto medo de dirigir, o carro ficava guardado na garagem da casa. Ela não conseguia pegar o carro. Traumas carregava. Há pessoas que saem de um relacionamento, passou por uma dificuldade e chega em um relacionamento com traumas. Mulheres têm ciúme do marido, não deixa ir em qualquer lugar, fica olhando no telefone dele com a mensagem. Homens, ciúme da esposa, traumas por conta de algo que aconteceu, não foi tratado, e isso traz dificuldade. Então os traumas é dividido em duas etapas, imediato e a longo prazo. Pessoas que tiveram alguma dificuldade e no momento ele já percebe aquela dificuldade, e se ele for inteligente ele vai atrás de ajuda. Segundo, traumas a longo prazo. Pessoas que vai perceber isso a longo prazo, com tempo longo. A nossa mente, ela é dividida em 3 etapas. Eu quero pedir ao Ronald que puder estar colocando aí para nós. Não sei se dá para os irmãos ver direito. Olha aqui, nós temos primeiro o nosso consciente. Ronald, você consegue jogar o slide lá no vídeo? Que aí dá para o pessoal ver. Primeiro, o nosso consciente. O nosso consciente, ele é formado quando nós nascemos, quando estamos sendo gerados no ventre da nossa mãe. Esse primeiro, que é o nosso consciente, ele está sendo gerado junto, certo? E é responsável por 1% da nossa estrutura emocional, da nossa mente. Segundo, o nosso subconsciente, que é responsável por 98% da nossa estrutura emocional. Terceiro, o nosso consciente, o nosso agora, que é responsável por 1%, certo? Agora, recapitulando, quando nós falamos do nosso inconsciente, para ficar mais fácil para nós lembrarmos disso aqui, nós voltarmos ao tempo de criança. Quando você está sendo gerado no ventre da sua mãe,
você herda do seu pai, da sua mãe, algumas características inconscientemente, certo? Que é chamado de inconsciente. Por exemplo, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, o formato do corpo, algum traço você vai receber isso vindo do seu pai ou da sua mãe, certo? E quando você nasce, você não tem consciência da vida, embora você esteja vivo, mas você não tem consciência da vida. Se tiver uma panela no fogo e você vai, da medida que você vai crescendo, você vai caminhando, você ainda não tem consciência do perigo, você coloca a mão, porque você não tem consciência. A teologia chama isso da lei da inocência, no caso de Adão e Eva quando estavam no jardim, a lei da inocência. Quando nós olhamos para o que se diz a psicologia, diz que este período aqui de inconsciência, este período do nosso caráter, ele está sendo formado já, certo? Segundo, nós temos o subconsciente, o nosso subconsciente. A nossa inconsciência, voltando um pouco atrás, é também chamado de porão da alma. Fica armazenada muita coisa ali dentro. O nosso subconsciente, ele fica armazenado as lembranças que não são acessadas pelo nosso consciente. Coisas que não são tão relevantes, certo? Alguma palavra que você ouviu, ou que seja negativa ou não, de anos atrás, ela está lá. Alguma coisa que aconteceu na sua vida, está lá. Não é tão relevante para você, então ela não vem. Só que tem pessoas que às vezes carregam isso é relevante para elas. Uma palavra, alguém chegou e disse o seguinte: olha, você é feio. E carrega aquilo para a vida toda. Acha que é feio. Eu acho interessante que tem mulheres bonitas, homens bonitos, que ouviu uma palavra de amigo ou de alguém, disse: você é feio. Ele carrega isso para a vida toda. E por mais que alguém tenta convencê-lo que ele é bonito, ele vai dizer: eu sou feio. O seu inconsciente armazenou aquelas palavras. Alguém sofreu um acidente de carro, é o camarada melhor no volante, mas agora ele pensa: se eu pegar o carro, eu vou sofrer um acidente de novo. Agora ela pensa: se eu pegar o carro, eu vou sofrer um acidente de novo. Alguém sofreu um acidente de moto, a mesma coisa. Fica armazenado no subconsciente. Terceiro, o nosso consciente, o agora, o responsável pelo momento, pelo agora. Agora, pasmem os senhores e senhoras, vocês sabiam que os nossos atos hoje são apenas reflexos da nossa vida? Muitos de nós agimos no piloto automático. São apenas reflexos de coisas que nós aprendemos no decorrer da vida. Quer ver um exemplo? Já aconteceu alguma vez de alguém falar uma palavra que você não gostou, de alguém fazer algo que você não gostou, e você deu uma resposta, e assim que você falou, você pensou: por que eu falei isso? Você se arrependeu profundamente. Isso é apenas reflexo de coisas que aconteceu no passado. E nós temos que tomar cuidado com isso. 98% da nossa estrutura emocional está no nosso subconsciente. Por exemplo, eu tive a primeira oportunidade de pregar, fiquei nervoso. Ficou armazenado no meu subconsciente, está ali, está guardado. Aí eu recebo a oportunidade de novo. Eu já saio do banco pensando: eu vou ficar nervoso. E já sobe aqui tremendo. Outra questão: eu fui tirar a habilitação, e na hora eu esqueci de dar a seta, fui reprovado. Aí eu vou pensando: eu vou ser reprovado de novo. O nosso subconsciente fica armazenado as informações, que seja positiva ou negativa. Lá fica armazenado aquilo que você aprendeu. E quando você aprende a dirigir um carro, quando você está aprendendo, toda hora você está olhando para os pedais, onde é o freio, onde é a embreagem,
onde é a aceleração. Você vai passar marcha, você fica olhando qual é a primeira, segunda, terceira. Quando você aprende, você faz isso inconscientemente, no automático. Quem sabe dirigir, entende o que eu estou falando. Você não olha pedal e nada, você não erra. Você não olha para a marcha. Eu lembro quando eu estava aprendendo a dirigir, o câmbio de marcha tinha lá, primeira, segunda, terceira, quarta, tinha ré, tinha tudo. Aí um dia, o irmão falou: pastor, pega aqui o carro. Eu fui pegar o carro. Quero que você dê uma volta no carro. E o carro em cima, irmão, não tinha aquele risquinho lá do primeiro, do segundo, do terceiro. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou passar a marcha? Agora hoje, você põe a mão no câmbio, você nem olha, você sabe, primeiro, segundo, e vai embora. Você vai frear, você não sabe, não precisa olhar qual que é. Agora, quem é acostumado com carro automático, que vai pegar com um carro manual e vai pegar um automático, toda hora ele fica caçando a embreagem. Não tem. Mas na mente dele, no subconsciente dele, ficou armazenado. Para dirigir, você precisa de embreagem, de freio, aceleração. E ele fica caçando. Isso é tão verdadeiro. Olha como Deus é fiel. A irmã Regina veio aqui orar. E você vem orar, não precisa trazer a Bíblia aqui para cima. E eu deixei a minha Bíblia aqui. Quando ela, agradeço a minha oportunidade, porque no subconsciente dela está armazenado. Quando você sobe lá em cima, você leva a Bíblia. E quando você desce, você leva a Bíblia. O nosso subconsciente fica armazenado as coisas. E nós apenas repetimos. Agora, a Bíblia diz o seguinte: olha, cuidado com quem você anda, porque você aprende com as pessoas e você acaba repetindo. Muitos casos de família, homens que às vezes maltratam suas esposas, porque às vezes aprendeu com alguém aquilo. Mulheres que maltratam o esposo, porque aprendeu. Eu me lembro que um dia eu estava em São Gotardo, em Divinópolis, perdão, e nós paramos no semáforo, e vinha um carro, e ele achou que ia dar prazo de parar, de passar, e não deu, ele teve que frear rapidamente. Quando ele freou, aí a minha esposa falou assim: olha ali, a mulher batendo no homem, porque ele freou, freada brusco. Ela ficou irritada. E ele ficou quietinho. Eu falei: esse cara é crente, só pode. Por que aquela mulher teve aquela reação com o marido? Você acha que foi a primeira vez? Dentro do comportamento, com certeza não foi a primeira vez. Agora observa bem. Ela aprendeu a reagir daquele jeito. Todas as vezes que o marido dela frear daquele jeito, ela vai bater nele. E o que é que tem que ser feito, pastor, nessas condições? Tem que ter mudança de comportamento. Fica armazenado no nosso subconsciente coisas positivas e negativas. Também fica armazenado no nosso subconsciente, além de coisas positivas e negativas, em detalhes, a ansiedade, depressão. Fica armazenado em nosso subconsciente palavras, pessoas ficam se diminuindo, se achando o menor de todos, e aquilo traz dificuldade. Segundo slide, coloca aí, Ronald. Você vai ter que passar aqui também no telefone. Olha aqui, acho que não vai dar para os irmãos ler. Mas nós temos aqui essas coisas que eu falei para vocês, que ficam armazenadas em nosso subconsciente. Elas são captadas, elas são alcançadas por 5 canais, vamos dizer assim. Vamos lá. Primeiro, a visão, audição, tato, olfato, paladar. A Bíblia diz: os olhos, janela do corpo. A Bíblia fala sobre isso aqui, irmãos. A Bíblia fala para nós tomarmos cuidado com o que nós estamos vendo, com o que nós estamos ouvindo, para nós não sermos contaminados. Aquilo que a psiquiatria fala, a Bíblia já fala muito e muito tempo. Toma cuidado com o que você vê, com o que você ouve. Toma cuidado com o que você fala. Aí nós temos aqui, como que acontece isso? Essas 5 antenas, elas captam o que acontece no mundo.
Ela capta o que acontece no mundo exterior. Eu estou falando aqui e você está ouvindo, está captando. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, irmãos: a fé vem pelo ouvir a palavra. Tudo que você ouve alimenta o teu ser. Agora a pergunta: o que você está comendo? A sua alma está sendo alimentada com o quê? A pergunta, irmã Regina: quanto vale a tua paz? Pastor, minha paz ela é valiosa. Aí eu pergunto: você assiste filme de terror? Se você assiste, então você não valoriza o teu bem-estar. Por quê, pastor? Nem todos, mas alguns filmes de terror têm magia negra por trás. E psicologicamente falando, todo filme de terror, ele não traz bênção para a sua vida. Ele não traz benefício para a sua vida. Porque aquilo que você está assistindo e ouvindo, aquilo vai trazer algo negativo para você. Isso é perigoso. E aí nós temos o mundo que nós vivemos, as informações que nós recebemos, elas são armazenadas dentro de nós, dentro da nossa alma, dentro do nosso ser. E elas são armazenadas no subconsciente. Aí nós temos lá 98% da nossa estrutura emocional está no subconsciente. Então aquilo que você ouve, aquilo que você vê, vai ficando armazenado ali. Vai ficando armazenado ali. Eu estive esses dias lá em Lagoa da Prata e abasteci o carro. Eu não vou falar o nome do posto, senão vai dar ibope, né? Eu abasteci o carro e quando nós estávamos indo, o carro começou a falhar. Aí na volta, o carro falhou tanto na estrada, estava andando de 60 por hora. Quando eu cheguei numa cidade próxima, falei: vou pôr gasolina. Coloquei gasolina, resolveu. O que eu entendi? A gasolina daquele posto é adulterada. Alguém botou algo lá que não dá certo para o carro. E a gasolina é o combustível do motor do carro. Eu coloquei um alimento no carro que estava prejudicando ele. Quando eu coloquei o alimento puro, então ele andou normalmente. As forças dele diminuiu quando estava ali com a gasolina adulterada, mas quando colocou a correta, melhorou. Muitos crentes estão andando devagarzinho, igual um carro falhando, porque está comendo comida adulterada, palavra adulterada, ensinamento adulterado. O que você está assistindo, o que você está ouvindo? E outros, além de não assistir nada que respeita a palavra, não vai em culto que fala da palavra. Isso é perigoso. Nós precisamos entender que a nossa vida, que o nosso ser é alimentado pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos. Então tudo que você recebe vai para o teu subconsciente. Aí nós olhamos lá, mundo exterior é aquilo que nós vimos, nós captamos. Depois, mundo interior é o nosso ser. Nós, como seres humanos, somos divididos em duas naturezas: terrena e espiritual. No sentido da psicologia, nós temos o que? Corpo e alma, porque a psicologia não defende a questão do espírito. Corpo e alma. Alguém diz que nós somos almas em um corpo. Paulo chama isso de homem interior. Como que está o teu ser interior? Quando João escreve para um dos seus filhos na fé, ele escreve ali para um presbítero, Gaio, ele diz o seguinte: amado, te desejo que te vá bem, como bem vai a tua alma. Se ele fosse escrever para mim hoje, será que seria dizer isso? Será que seria dizer: meu filho Ronaldo, eu desejo que te vá bem, como bem vai a tua alma? Será que a minha alma está bem? Será que a tua alma está bem? Está legal aí? Está tudo top 10? Está bacana a tua alma? Ou você está sentindo o melhor, o menorzinho? Ou você está sentindo o pior da igreja? Ou você se sente ofendido porque alguém não te saúda com a paz do Senhor?
Ou você se sente mal quando você sabe que alguém falou mal de você? Deixa eu te falar, não é 1%. Se você sabe que uma pessoa falou mal de você, deixa eu te falar um negócio. Não é 1% do que fala mal de você, não. Tem muito mais gente do que isso que fala mal de você. Pastor, eu fiquei sabendo que uma pessoa não gosta de mim. Tem muito mais gente que não gosta de você. E o que você vai fazer? Vai morrer? Hã? Ninguém fala mal de mim. É porque você não sabe. Todo mundo gosta de mim. Você gosta de ser enganado, né? Até Jesus, que foi o homem mais perfeito que houve na terra, é odiado por todos. Quanto mais você tenta fazer o certo, mais você vai ser odiado pelo mundo. O que eu faço, pastor? Continua fazendo o certo. Deixa quem quiser te odiar, que odie para lá. O que não pode é você te odiar. O que não pode é você se sentir o menor. O que não pode é você se achar o pior. Isso que não pode. Você não manda no pensamento dos outros, nem na fala dos outros, mas você é responsável pelas suas atitudes. Já que nós falamos sobre essa parte, pode tirar lá, filho, lá no slide. Já que nós falamos dessa parte, ficou entendido que nós temos o nosso inconsciente, o nosso subconsciente e o nosso consciente. Agora, nós precisamos entender um pouco sobre este homem. Jesus libertou ele. Imagina uma pessoa que passou anos endemoniado, que passou anos pedindo ajuda. Imagina os traumas que esse homem não deve ter carregado na sua alma. Imagina agora ele está consciente de tudo o que aconteceu. Ele sabe de tudo o que aconteceu e ele pensa, Jesus fala com ele, vá para casa. Imagina ele pensando agora, e eu chegar em casa, a minha família vai dizer tudo o que aconteceu. Eu com certeza devo ter ferido meus filhos, a minha esposa, os meus pais. As pessoas não vão confiar mais em mim. Eu não mereço a família que eu tenho. Só que o texto diz que ele estava sentado e Jesus falando com ele. Jesus estava curando a ferida na alma dele. Jesus estava tratando da sua alma primeiro. Jesus estava cuidando dele, aleluia. Deus não quer só curar as tuas enfermidades no corpo, não. Deus quer curar as feridas da tua alma. Porque, irmãos, às vezes o nosso subconsciente está tão carregado de palavra negativa que recebemos de tantas coisas. E não é igual um celular que você vai lá e apaga. Não é igual um computador que você vai lá e apaga. E informações na alma não se apaga. Pastor, não apaga? Apaga não. O que acontece? Você tem que aprender a lidar com isso. É igual quando você perde um ente querido. Eu me lembro quando meu irmão morreu. Pensa numa dor, pensa em algo terrível. Aí eu pergunto você me pergunta, pastor, e aí? A ferida foi cicatrizada? Resolveu? Não! Todas as vezes, ou melhor, na maioria das vezes que eu vou orar pelos meus irmãos, às vezes eu estou orando, falando o nome deles, e algumas vezes eu me peguei falando o nome do meu irmão que morreu. Aí eu paro, falo, Senhor, ele morreu. E o que aconteceu? Eu aprendi a lidar com isso. Uma mãe que perde o filho sabe muito bem do que eu estou falando. São feridas que não saem, elas estão lá, mas você aprende a conviver, a lidar. Quem perdeu os pais sabe disso. Só que a Bíblia é um livro de esperança. A Bíblia diz o seguinte: se o teu parente, se alguém da tua família, se o teu amigo se morreu em Cristo, meu irmão, um dia nós vamos encontrar com ele para sempre, estar com eles para sempre. Então, a nossa vida, ela precisa sim de ter um encontro com Jesus. Este homem, ele teve um encontro com Jesus. Jesus curou as suas feridas. E Jesus falou para ele, Jesus disse, vai para casa, fala o que Deus fez na sua vida. E ele, posso imaginar, ajeitando a sua roupa,
despedindo de Jesus. Jesus entra no barco e ele vê o barco indo embora, vai longe, e ele olhando, levantando, quem sabe sobe num lugar mais alto, fica olhando para ver até Jesus sumir de vista. Quando Jesus some, ele engole o choro, estufa o peito, enxuga as lágrimas e diz: eu vou ter que voltar para casa, eu vou ter que enfrentar a minha família, vou ter que enfrentar aqueles que eu feri e aqueles que me feriram. Às vezes a gente fica carregando coisas: fulano me feriu, fulano falou isso comigo. Quantas pessoas você não já feriu? Quantas pessoas você não já magoou? Nós somos bons de apontar o dedo e dizer: você fez. Nós somos péssimos em dizer o seguinte: eu fiz. Jesus disse: volta para casa e resolva lá. Aí eu estava vindo de casa e pensando e falando com Deus: Senhor, por que o Senhor mandou este homem pregar? Porque agora ele está saindo para pregar e ele vai lidar com multidões, ele vai lidar com pessoas. Imagine ele pregar. Como que ele vai conseguir lidar com multidões? Porque, irmãos, se você carrega feridas e você vai tratar, cuidar de pessoas, você corre perigo. Porque uma hora ou outra você vai aconselhar alguém que está passando por algo que você não se resolveu ainda. E isso é perigoso, porque os gatilhos da mente vai disparar e você vai entrar em crise. Você lembra de José? Quando ele viu o irmão, ele estava governando todo o Egito e todo mundo, era o maioral. Mas quando ele vê o irmão, ele deixa tudo, corre, se tranca no quarto, gatilho dispara. Ele lembra, ele carregava traumas, não tinha sarado. E qual foi a reação dele? Prende eles! Foi a reação. Às vezes a nossa reação é essa. Quando nós não somos sarados, nós não mandamos prender porque não temos autoridade, mas a gente solta palavras que machucam, palavras que dói, igual a mulher do trânsito que eu falei, aonde você vê maridos batendo na esposa, mulheres batendo no esposo. Eu já vi situações de irmãos me procurar pedir conselho. Aconteceu, eu discuti com a minha esposa. E que foi esse negócio do teu pescoço? Isso é a marca das unhas dela. São traumas, reações que não foram tratadas. José diz: prende eles. Prendeu. Depois ele caiu em si e falou: eu sou servo do Deus vivo, manda soltar meus irmãos. O inconsciente dele. O que você está armazenando? Aí sabe o que é que Jesus falou comigo, ouvindo para a igreja? Jesus falou comigo o seguinte: foi Jesus, porque é o diabo que não ia falar, foi Deus mesmo. Jesus falou o seguinte comigo: a minha palavra tem um poder de cura. E quanto mais você fala dela, mais você é curado. Eu falei: como assim, Senhor? Sabe o que o Senhor falou comigo? Sabe às vezes que alguém te procura quando você precisa de uma palavra? E às vezes você tem que aconselhar aquela pessoa, sendo que você que precisa. A palavra que está curando ela, está te curando também. Quanto mais você fala da palavra, mais você é curado. Sabe por que Jesus mandou aquele menino voltar para casa? Porque Jesus sabia que a palavra dele ia curar aquele rapaz. Volta para casa, prega, porque enquanto mais você prega, mais você é curado. Quanto mais você prega, mais eu trato com a tua alma, mais eu cuido de ti, mais eu curo as feridas, mais eu te liberto dos traumas que te atormentam. Aleluia! A mulher samaritana, quando teve encontro com Jesus, e Jesus disse o seguinte: olha, tem uma fonte para você, e pode jorrar para a vida eterna. Os discípulos chegaram, e aí a mulher deixa o cântaro de água, e ela vai para a cidade e diz o seguinte: eu encontrei um homem, e começa a pregar. A palavra de Deus é igual uma fonte, que pode jorrar e tornar um rio.
Quanto mais você prega a palavra, mais ela cresce dentro de você. Quanto mais você prega, mais ela te sara, mais ela te cura, mais ela te liberta. Aleluia! Para testificar isso com o que você está pensando, você lembra aquele dia que você falou o seguinte: Deus, usa alguém para falar comigo, e alguém chegou para você e falou o seguinte: me dê uma palavra, ora por mim, me ajuda. Aí você fala: meu Deus, eu que estou precisando. Aí você vai falando como se você com uma palavra, como se você estivesse falando o seguinte: eu estou aconselhando essa pessoa, ela está passando pela mesma situação que eu estou passando, então eu vou aconselhar ela como se fosse para mim, como se a palavra fosse para mim. Aí você vai falando, quando termina a oração, aí você abraça, a pessoa está chorando, agradecendo pela palavra, e você está chorando, não sabe por quê, mas na verdade no teu inconsciente, ele está mandando uma mensagem dizendo o seguinte: abraça ela, abraça ele da forma que você queria ser abraçado. E aí a pessoa vai embora e você fica curado. Aí você fica renovado. Da medida que você fala da palavra, a palavra te cura. Então Jesus fala para esse homem: vai, fala do que Deus fez na tua vida. Só que para falar do que Deus fez, eu tenho que falar o que aconteceu. Para me falar que eu fui curado, eu tenho que falar qual doença que eu tinha. Imagina esse homem olhando: Senhor, mas eu vou ter que falar tudo o que aconteceu. Vai lá e conta. Vai lá e peça perdão. Vai lá e fala: eu machuquei, eu falei, eu fiz isso mesmo. Senhor, mas vai doer, mas vai sarar. Esse cascão aí que cobre essa ferida tem que ser arrancado para ser aplicada a pomada. Você vai ter que passar, você vai ter que falar. Imagina ele chegando em casa dizendo: pai, mãe, família, Deus operou um milagre na minha vida. Como vocês viram, eu estava preso, e aquela força maligna vinha sobre mim, eu quebrava os grilhões e ia embora. A sociedade não deu conta de resolver a minha situação. Ninguém conseguiu resolver a minha situação. Então eu fui para as montanhas, encontrei um cemitério, encontrei uma caverna e fiquei morando ali. Ninguém foi atrás de mim. Não tinha como sair daquela situação. Eu estava exilado naquela situação. E ele vai contando: mas eu encontrei um homem que me libertou, que me curou, que sarou as feridas. E ele mandou eu vir aqui em casa falar para vocês o que Deus fez na minha vida. Eu imagino ele dizendo: vem cá só falar isso, e estou indo ali. Aonde você vai, meu filho? O mundo precisa saber o que Deus pode fazer na vida de um homem, na vida de uma mulher. Aleluia! O Senhor, Ele operou um milagre na minha vida, mas para que este milagre venha crescer, eu preciso fazer mais. O Senhor me deu uma palavra, só que essa palavra, mãe, essa palavra, pai, é igual uma fonte. E eu não quero ficar só com uma fonte, eu quero que jorre, eu quero que se transforme em um rio. Aleluia, eu não quero só ser um pregador de lá, eu quero ser um pregador de multidões. Ei, Deus te encontrou, Deus mudou a tua história, Ele te deu uma fonte. Eu quero te convidar nessa noite, você deixar esta fonte transbordar. Deus quer fazer muito mais da tua vida. Pastor, eu canto muito bem, amém. Agora ora para Deus batizar com o Espírito Santo quando você canta. Ore para Deus operar milagres, curar enfermos. Não fique só com a fonte, vá em busca do rio. Deixa isso crescer em você. Ah, pastor, quando eu canto, quando eu prego, o demônio se manifesta. Ora a Deus para quando você passar na rua, pessoas caírem endemoniadas. Com a unção que você carrega, Deus quer fazer muito mais da tua vida. Deus quer fazer muito mais da tua vida. Mas às vezes nós precisamos abrir a nossa boca e falar o que está aqui dentro.
tem muita gente morrendo calado, tem muita gente morrendo sozinho. Você lembra do rapaz do tanque de Betesda? Jesus chegou para ele e disse: queres ser curado? Senhor, o anjo vem e balança e ninguém me leva. Não, tu queres ser curado? Senhor, mas ninguém vem e me ajuda. Não é o que fizeram com você, é o que você fez com você. Não é o que disseram, não é o que pensaram ao teu respeito, é o que você pensa ao teu respeito. Não é o que falaram que você não vai ser, é o que você quer ser. Você quer ser curado? Senhor, mas os outros não querem que eu seja curado. Você quer ser curado? Quero. Pronto, meu filho, cria coragem, pega essa cama, vai embora. E ele foi curado. Jesus encontrou com um rapaz na beira do caminho. O rapaz gritou e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão estava de fora dizendo: não perturbe o mestre. Volta lá, Rono, no slide, no último. Não perturbe o mestre. O que nós vimos no último slide aqui, ó, que são o quê? O mundo exterior, aquilo que você ouve, mas o mundo interior, o ser dele estava tão cheio de coisas boas. Embora o mundo gritava dizendo: cala, dentro dele gritava dizendo: grita mais alto, porque o mestre te ouve. Aleluia. E aí Jesus chega e diz: olha, queres? O que tu queres? Ele disse: eu quero ver. Então veja. Quer ver o quê? Senhor, eu quero ver a luz do dia, o azul do sol, do céu. Eu quero ver as florestas verdejantes, Senhor. Eu quero ver o rosto dos meus familiares. Senhor, eu quero ver. Muitos de nós estamos acomodados com a escuridão aqui dentro e não estamos conseguindo ver a beleza da vida. Muitos de nós estamos no piloto automático, mas nós temos que ser realmente realizadores da nossa história. Saia do automático e viva o agora, esquece o que passou. Nós repetimos comportamentos que nós herdamos do passado. Quando se fala sobre a mente, todos nós somos iguais, mas há uma diferença entre a mente e mentalidade. De respeito à mente, somos iguais, mentalidade diferente. Vocês estão ouvindo a palavra, cada um de vocês está interpretando de forma diferente, conforme a sua mentalidade. Quem é pregador já está até fazendo esboço aí, e já está até orando: Senhor, prepara o dia, o Senhor está me dando a mensagem. A Bíblia nos diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 16: quem conhece o ser de Deus? Quem conhece a mente de Deus? Quem pode sondar a mente de Deus? Uma pergunta. Aí o escritor finaliza dizendo: mas nós temos a mente de Cristo. Cada um tem uma mentalidade diferente, mas a Bíblia nos orienta: não segue a tua mentalidade, segue a mentalidade de Cristo, porque a mentalidade de Cristo é o que importa. Repita aquilo que você aprende com Jesus. Nós repetimos comportamentos que nós aprendemos, que nós desenvolvemos no decorrer da nossa vida, fica armazenado no nosso subconsciente. Agora, interessante isso: eu aceitei Jesus como Salvador, Jesus me batizou com o Espírito Santo, Jesus mudou a minha história. Aquele ânimo: hoje é culto, vou para a igreja, hoje eu vou orar, hoje eu vou ler a Bíblia. Legal. O tempo se passa, a gente não repete aquele comportamento que aprendemos no começo. A gente vai mudando o comportamento. Daniel estava orando, ora 1, 2, 10 dias, Deus não responde. 21 dias depois, Deus enviou o anjo e vai explicar o que aconteceu. E Deus não respondeu no primeiro dia. Por quê? Deus queria que Daniel entendesse: olha, continue repetindo este comportamento da oração, que
que nós possamos repetir os comportamentos que nós aprendemos no começo da nossa caminhada. Muitos de nós aprendemos alguns princípios que nós perdemos no caminho, nós temos que tomar cuidado com isso. Muitos irmãos, quando aceitou Jesus, chegava no culto, recebia o seu salário, ele pegava o primeiro, primícia, levava com carinho, tirava as cédulas mais novas. Essa aqui é do Senhor. A oferta que é do Senhor, vai perdendo tempo. Aí ele já não acha mais interessante. Muitos irmãos dizem o seguinte: hoje é culto, eu vou para a igreja, eu não posso dormir sem antes eu orar. Aí o tempo vai indo, mas o Senhor nos convida a voltar a repetir comportamento. Aleluia! Eu convido a igreja a estar sobre os seus pés. A banda vai louvar o Senhor com o hino. Jesus disse àquele homem: vai e prega, vai e fala, diz o que Deus fez na tua vida. Senhor, mas eu tenho uma feridinha aqui, Senhor, eu tenho uma dorzinha aqui. Vai, porque enquanto você prega, eu curo você. Enquanto você faz, eu curo você. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo. Nós não somos o corpo, nós somos membros. Eu vi uma matéria de um indiano que fez uma promessa ao seu Deus de ficar algum tempo, acho que anos, com o braço levantado. Depois de um tempo, o braço dele secou, irmãos. Você acredita? Porque ficou sem movimento, perdeu vida. Você é membro deste corpo, da igreja. Se você está parado, você está correndo perigo. Por isso que Deus convida a igreja a estar em movimento. Se você ainda não leu o livro do irmão Marcos, Revelação Missionária, lá baseado no livro de Daniel, ele fala uma parte importante: o barulho dos querubins, o movimento da igreja. Deus nos convidou para andarmos em movimento. No universo não tem nada parado, a terra está girando neste momento. Você não pode estar parado no reino de Deus e não pode impedir os outros de fazer algo em relação ao reino.